Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Saber Sênior. Já estamos juntos? Esse é o podcast que convida você a refletir, a pensar, a entender o envelhecimento nas suas mais diversas formas. Uma realização da Rede Geronto em parceria com o IMEI. Hoje vamos conversar sobre um assunto muito especial: os saberes da longevidade. O que o tempo nos ensina, como o tempo nos ensina e o que ele nos ensina, como a sociedade valoriza aqueles que caminharam tanto. Nosso convidado especial de hoje é o Diego Félix Miguel, ele que é mestre em filosofia, doutorando em saúde pública pela USP, presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG-SP São Paulo e gestor do Convita, serviço voltado à longevidade em São Paulo. Diego, que prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado, Sérgio. Parabenizo a Rede Geronto e IMEI por essa iniciativa e é um prazer poder participar desse momento com vocês. E já começo a te perguntando, eu abordava você antes, né, da gente iniciar o nosso podcast, da minha mais profunda admiração pela filosofia. Eu até me vejo como um estudante diletante, sabe, Diego, da filosofia. Eu leio, estudo os grandes filósofos. Gosto demais, né? Admiro demais e saboreio demais a filosofia. Interessante essa abordagem filosófica sobre a velhice. Isso me chamou muito a atenção, né? A sua atuação como filósofo e também na gerontologia. Como é que você compreende, Diego, o papel da pessoa idosa na nossa sociedade atual? Existe espaço para que os mais velhos possam ser mais ouvidos, possam ser mais respeitados, eu diria até, Diego, até mais utilizados, né? Para que eles fossem mais úteis às gerações mais novas. Como é que você vê essa questão? É bem interessante, né? Porque quando eu comecei a estudar filosofia e justamente pelo campo dos estudos culturais, que faz uma investigação, um aprofundamento sobre as relações de poder, quando eu decidi, né, trilhar por esse caminho dentro da minha pesquisa, foi focado justamente nessa desigualdade social que as pessoas idosas acabam sendo submetidas, principalmente após a aposentadoria. Né? Então, nós vivemos uma sociedade capitalista, numa sociedade que, desde a infância, nós somos cobrados por uma profissão e a essa produção de dinheiro, né? Essa produção do capital ao consumo. E na aposentadoria é um momento onde a gente rompe muitos vínculos e muitas vezes vínculos até identitários, onde a nossa formação, a nossa profissão é o rótulo, né, a nossa capa, que é a capa que a gente veste ao longo da vida. E no processo do envelhecimento, né, muitas vezes nós não somos preparados para esse momento da velhice propriamente dita. Então, como que a gente resgata toda essa identidade que foi constituída ao longo de uma vida, numa etapa onde a sociedade te enxerga como um improdutivo, como um incapaz, como um aposentado, né? Então, a gente até tenta ressignificar essa ideia do velho e da velha, ao invés de utilizarmos como um termo pejorativo, mas como uma essência, como um termo de valorização, porque mostra que se você é velho, é velha, você percorreu um caminho, você tem uma experiência, você já vivenciou muitas coisas, e que essas vivências elas podem contribuir, obviamente, para as gerações futuras, né? A partir desse legado, desse compartilhar experiências. Eu não gosto muito desse termo do útil e inútil, né? Útil para quem? Inútil para quem? Útil para quê? Né? Muitas vezes a gente utiliza esse útil e inútil, né, esse binômio aí, como numa perspectiva capitalista ainda. Como se para sermos úteis precisamos produzir algo.
E às vezes eu até comento com alguns colegas, né, que uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, que já está num estado avançado, muitas vezes em cima de uma cama, sendo cuidada por outras pessoas e com mínima interação, essa pessoa ainda continua produzindo e sendo muito útil. Porque ela cria estruturas até de vínculos familiares que, se ela não tivesse naquele contexto, talvez eles não existissem. Então, eu penso muito que enquanto estamos vivos, estamos contribuindo e somos úteis. Muito mais dessa perspectiva do capital, mas úteis para essa produção de cultura, para essa produção de saber, por compartilhar essas experiências e principalmente por fortalecimento desses vínculos sociais e afetivos que a gente carrega ao longo da vida e na velhice eles são tão importantes. E ainda hoje, Diego, eu estava assistindo a um vídeo que abordava essa velocidade toda da nossa sociedade atual. É algo impressionante essa velocidade que as redes sociais nos propõem, né? Tudo muito descartável, tudo muito rápido, os microvídeos, aquela loucura, e tudo vai se consumindo, né? De uma forma acelerada. Eu fico pensando, o mais velho, né? O velho, o idoso, em tempos de tanta velocidade e ao mesmo tempo de tanto esquecimento, como é que lugar vai ocupar a memória desse mais idoso, né? Dos mais velhos, nessas dinâmicas sociais atuais? E como é que ela pode se tornar um ato político? Eu vejo no meu caso, posso usar até, se você me permite, um exemplo pessoal. Eu completei 62 anos em outubro do ano passado. Às vezes as pessoas ficam curiosas ao perceberem que eu me adapto tranquilamente há muito tempo, desde o início do advento, né? Das redes sociais, da internet, da informática, da alta tecnologia. Isso me chama muito a atenção e as pessoas dizem assim: nossa, que interessante, você com essa idade e você se interessa por isso. Mas eu estou aqui ainda, por que eu não me interessaria? É curioso, né? Porque as pessoas elas veem uma certa incongruência entre velocidade e o mais velho, entre a atualidade e quem está alcançando uma idade, digamos assim, se tornando um idoso. Eu sou objeto de curiosidade até. É interessante isso, né, Diego? Super interessante, né? Tanto que em 2021, a Organização Pan-Americana de Saúde lançou a década do envelhecimento saudável nas Américas, né? E o objetivo principal é chamar a atenção das Américas, principalmente da América Latina, né, da América do Sul, sobre o impacto da desigualdade social nesse avanço acelerado que a gente tem da longevidade. Então, a longevidade ela é vista como uma conquista, é sinal que a gente está vivendo mais. E é uma conquista social porque a gente está vivendo mais, porque temos estruturas melhores, tanto na ciência, como socialmente falando, politicamente, enfim, acesso à saúde. E, ao mesmo tempo, a Organização Pan-Americana ela lança um segundo relatório, que é o Relatório Mundial sobre Idadismo, que fala justamente isso que você está trazendo. Então, muitos pensamentos e estruturas que nós associamos à velhice, ou até ao próprio processo de envelhecimento, eles são generalizados, eles são estereotipados. Né? A gente aprende a pensar dessa forma, a gente aprende a pensar que as pessoas idosas têm dificuldade de aprender. Isso está na nossa cultura, mas isso não quer dizer que seja real. Tem pessoas que vão ter mais dificuldades de aprender porque elas tiveram dificuldades de aprender ao longo da vida, por uma série de questões, sejam questões biológicas, sejam questões sensoriais, sejam questões sociais, culturais, enfim. Isso não quer dizer que você vai ficar velho ou velha e vai deixar de aprender as coisas. Né? Isso não quer dizer que você vai ser mais devagar para andar. Lógico, existe um processo biológico do envelhecimento, mas o envelhecimento ele não se limita ao processo biológico. Ele é justamente uma característica, é um aspecto que é determinado de como foi esse processo. Então, se eu fui uma pessoa que sempre tive a oportunidade de fazer atividade física, tive uma alimentação adequada, tive oportunidade de trabalho que favorecesse essa minha velhice, obviamente eu vou chegar em melhores condições na velhice, não vou ser aquela pessoa com limitações. Então, quando esse relatório ele surge, ele dá uma visibilidade a essa questão do idadismo, que é um preconceito estrutural, onde a gente aprende a reforçar esses estereótipos,
né? Onde a gente sente muitas vezes e faz com que as outras pessoas sintam que isso é o preconceito, e quando a gente age, que é a discriminação em relação à idade. Né? Então, quando algumas pessoas chegam aos 60 anos e elas falam, bom, eu não posso mais frequentar alguns lugares porque agora eu sou um idoso ou uma idosa. Ou então, essa roupa não é para mim, porque isso é uma roupa para uma pessoa idosa. A pessoa está sentindo isso. Isso é posto socialmente a partir desse preconceito, desse estereótipo que foi estruturado lá na infância, desde a infância. Né? E quando a gente age também, que é a discriminação, né? Quando a gente começa a determinar que roupa o outro tem que vestir, ou quando eu determino a roupa que eu tenho que vestir, não como uma forma de conforto, mas uma forma de proteção para você não ser atacado ou sofrer algum preconceito fora de casa. Isso também é uma discriminação autodirigida, né? Fora a institucional. Então, nós vivemos nessa sociedade que é permeada por tantos preconceitos, tantos estereótipos, que as nossas próprias leis e algumas atitudes de instituições, de serviços, reforçam esses preconceitos e discriminações. Né? Quando você vê, por exemplo, que pessoas a partir dos 40 anos já não conseguem ser empregadas, voltarem para o mercado de trabalho quando elas sofrem aí um rompimento. Quando a gente vê que há uma necessidade das pessoas com mais de 65 anos continuarem no mercado de trabalho, mas não por escolha, por obrigação, porque tem uma aposentadoria que não dá para essa pessoa sobreviver. E que muitas vezes ela precisa também arcar com as despesas de filhos, que já são mais de 40 anos, e não conseguem voltar para o mercado de trabalho. Então, tudo isso perpassa por várias questões, mas você pode pensar, entender que tem como base esse idadismo, que é justamente esse preconceito etário. E essa experiência toda a que você se refere, mais uma vez, eu posso trazer aqui o meu testemunho pessoal, quando eu ouço assim, nossa, você não fala como velho, você não tem, a sua aparência não condiz com a sua idade, a sua maneira de se vestir, a sua maneira de se comportar, exatamente, Diego, exatamente o que você está falando é o que nós vivenciamos, eu posso testemunhar isso dessa maneira muito forte, dessa maneira muito pessoal. E eu me atentei a uma citação que você fez com relação à educação. Eu te perguntaria, Diego, qual é o papel da educação nesse envelhecimento de qualidade? Eu citaria, inclusive, o próprio e-mail, né? Onde nós temos esse curso de direito amplamente diferenciado, com grandes experiências, todo o material didático, toda a programação educacional, enfim, todo esse envolvimento desse curso de Direito Especial. Te perguntaria, qual é a importância dessa iniciativa que criam esses espaços diferenciados de aprendizado para nós 60 mais? Muito importante, extremamente relevante, porque ocupa um lugar na sociedade que é justamente de dar visibilidade às pessoas idosas, de mostrar que é possível, sim, a educação ela ser adaptada para todas as realidades de velhices. Que na velhice nós podemos manter e devemos cultivar nossos projetos de vida. Né? Também a educação, ela é fundamental, tanto que ela ocupa aí um quarto pilar dentro dessa estrutura conceitual do envelhecimento ativo, que é a aprendizagem ao longo da vida, porque ela perpassa por todas as idades. Então, desde a infância, é importante, está previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, que a criança ela precisa ter acesso a informações relacionadas ao processo de envelhecimento e velhice. Precisamos pensar que nas graduações, os profissionais, independente de que área sejam, vão se deparar com esse tema de envelhecimento e velhice e precisam estar preparados. Né? Então, quais são as terminologias corretas, quais são as necessidades de adaptação para favorecer a inclusão, o acolhimento da pessoa idosa de uma forma digna, que valorize esse saber. E esse curso do e-mail, sem dúvida, ele ocupa um lugar na nossa sociedade, em plena década do envelhecimento saudável nas Américas, de grande relevância, porque ele traz uma visibilidade social, cultural, de ressignificação, de mostrar que as pessoas idosas elas podem estar inseridas em espaços educativos formal como esse,
faz com que as pessoas idosas elas possam se inspirar em outras pessoas idosas, mostrando que elas são potentes, que elas têm potenciais e elas podem aprender coisas novas, podem ter novos projetos de vida. E, sem dúvida, ressignifica toda uma estrutura, seja familiar, seja no mercado de trabalho, né, em campos de estágios, enfim, tantas outras possibilidades de relações e interações entre a pessoa idosa e pessoas que não são idosas. Exatamente o que eu gostaria de abordar contigo nesse momento, Diego, com relação a essas relações, né, entre as gerações. Eu sinto, Diego, assim, particularmente percebo um entusiasmo muito grande quando eu tenho contato com os mais jovens, né? Isso me faz muito bem, é uma, digamos, uma contaminação, né, muito saudável. Eu sinto essa criatividade, essa coisa despojada. Eu me sinto arejado, acho que seria essa a expressão, convivendo com essas gerações da minha profissão, né, como jornalista, e eles são realmente respeitosos, eles reconhecem a experiência e me perguntam, olha, como é que você faz com tanta facilidade? Você tem uma economia de energia muito grande. Falei, pois é, a experiência e tal. E eu, ao mesmo tempo, eu aprendo muito com eles, porque eles têm uma velocidade com relação à tecnologia que é algo inacreditável, né, Diego? Chama muito a atenção. Eu quero te perguntar a respeito disso. Você acredita que aprender, ensinar, trocar experiências com outras gerações pode ser uma dessas formas mais potentes de combater esse preconceito etário? Ou seja, você demonstra ali naquele momento, nessa relação, tá vendo? Olha, nós podemos ser parceiros, a gente pode se dar tão bem, a gente pode trocar essa experiência. A minha experiência pela sua juventude, a sua criatividade pelo meu conhecimento adquirido e por aí vai. É saudável demais isso, né, Diego? É saudável e é um campo da gerontologia que a gente tem trabalhado de uma forma muito cuidadosa ao longo desses anos, dando a devida visibilidade, o devido lugar de importância, né? A gente fala muito de coeducação entre gerações, compreendendo que essa educação ele é um processo dinâmico entre as pessoas, desse contato entre as pessoas, né? Até Paulo Freire é um grande estudioso e teórico que traz a partir das suas vivências, né, essas teorias que mostram que essa educação ela perpassa por um lugar e uma relação horizontalizada, não verticalizada, onde há essas trocas de saberes. Como base para essa coeducação entre gerações, a gente tem como premissa o respeito às diferenças. Né? Então, entender quais são as diferenças, as especificidades da pessoa idosa, quais são as diferenças e as especificidades da pessoa mais jovem. E o que esses saberes que são diferentes, eles podem se coexistir, né? E se multiplicar. Então, é bem interessante quando essas relações elas são estratégicas, elas são planejadas, com projetos que são, de uma certa forma, planejados para que haja uma relação que seja satisfatória para todos os grupos, para todas as pessoas. Porque também se existe algum gatilho que possa favorecer ou trazer à tona, de repente, um reforço de preconceito, essa relação ela pode se tornar muito prejudicada também. Então, acredito que esses espaços educativos, onde a gente garante que todas as pessoas elas são valorizadas a partir daquilo que ela tem para oferecer, sem dúvida, vai ser muito favorável para que essas relações elas possam ser construídas na base do respeito e dessa sinergia que existe no processo entre essas diferentes realidades. Diego, falando agora sobre justiça social, eu trabalho diariamente com hard news, né? Quais sejam essas notícias de grande impacto do momento, e eu vejo, assim, extrema dificuldade dos idosos. Por exemplo, só um exemplo prático que é a locomoção. Uma dificuldade imensa pela cidade, uma cidade como onde você está, em São Paulo, é quase inacessível. Aí você vê calçadas completamente destruídas que não proporcionam essa facilidade de locomoção. Você observa também o sistema de saúde altamente precário, né, com muitas dificuldades, e você percebe uma desigualdade social muito grande, só que essa desigualdade social ela é agravada
na velhice, né? Você tem poucas condições, você citava inclusive a aposentadoria, enfim. O que significa envelhecer com dignidade e equidade no Brasil, com um mínimo de igualdade social nesse país? Você considera viável e também essa mudança, né, de comportamento, essa mudança de visão, de investimentos sociais, as práticas, as políticas sociais todas. Você acredita que nós possamos avançar nesse sentido, Diego? Eu acredito que estamos caminhando, né? É importante, e aí eu vou trazer algo que a gente tem trabalhado muito nas ciências sociais em saúde, né? Como a Abrasco, que é uma grande referência, né, em saúde coletiva aqui no Brasil. A gente tem discutido muito pela perspectiva da interseccionalidade, que é um conceito que vem do feminismo negro, né? Então a gente não vai enxergar somente algumas características daquela pessoa, porque as pessoas elas demandam de atenção e cuidados diferenciados. Então, todas as pessoas idosas não demandam da mesma atenção e das mesmas necessidades. Existem outros marcadores, outros aspectos que formam a nossa identidade e que nos colocam em lugares sociais muito específicos. Aí que entra essa questão da equidade, é justamente a gente ter essa compreensão dessa desigualdade social que existe a partir das características que formam a nossa identidade. Então não dá para dizer que uma pessoa idosa branca ela sofre as mesmas dificuldades de acesso do que uma pessoa idosa negra, porque sabemos que vivemos num país que é idadista e que é racista. Quando vai pela perspectiva de gênero, isso também muda totalmente. E não estou falando de um aspecto estritamente biológico, mas de construção de gênero. Qual que é esse papel da mulher, qual que é esse papel do homem? Né? Obviamente não estou dizendo que um envelhece melhor que o outro, não, eles envelhecem de forma diferente. Então a mulher ela se cuida muito mais ao longo da vida para cuidar de outras pessoas e pela sobrecarga desse cuidar ao longo da vida, ela chega em piores condições na velhice. Enquanto o homem negligencia esse cuidado ao longo da vida, e ele acaba morrendo mais cedo, porque ele vai acumular uma série de aspectos na sua saúde de uma vida que muitas vezes teve uma maior exposição à violência, a riscos, a vícios e tal, e ele vai morrer antes da mulher. Né? Isso é estatístico. As mulheres vivem mais que os homens. Agora, quando a gente coloca tudo isso, né, num papel, e a gente vê a complexidade do que é uma cidade, né, uma cidade que traz aí várias culturas excludentes, né, que reforçam muitos preconceitos, que vulnerabilizam pessoas por uma questão de raça, por uma questão de identidade de gênero, por uma questão de orientação sexual e por uma questão de idade, a gente vê que existem grupos dentro dessa realidade de pessoas idosas que são invisibilizadas. Então, se a pessoa idosa comum, uma pessoa idosa branca, de classe média, já tem algumas dificuldades de acesso, existem outras realidades que essas pessoas talvez elas não vão nem conseguir chegar. Então, de fato muito complexo. Mas eu penso que, por um outro lado, nós estamos caminhando a partir das políticas públicas que já existem para melhorar essa discussão, onde alguns grupos, né, e aí eu chamo esse ativismo social como um movimento político importantíssimo para dar o tom para essas políticas públicas, para mostrar onde nós precisamos melhorar. Existem pessoas idosas que têm deficiência física, mas tem as pessoas idosas que têm deficiência intelectual. Elas demandam de uma atenção diferente. Tem uma que vai morar perto de um metrô, mas tem uma que vai morar muito longe. E não vai ter nem ônibus para ela conseguir pegar, para chegar num sistema de saúde. Então, eu penso que o SUS, por ser uma política de saúde importantíssima e um grande patrimônio que nós temos aqui no Brasil, ele tem dispositivos para se aperfeiçoar e para melhorar, que é a partir dos conselhos. Né? Nós temos conselhos gestores nos serviços de saúde, nós temos os conselhos de saúde nas instâncias municipais, estadual, federal. Então, só que nós precisamos, enquanto cidadãos e cidadãs, nos apropriarmos disso.
né? As pessoas idosas, elas precisam de fato ocupar esse lugar também. Então esse é o grande desafio, como que a gente ressignifica, né, uma cultura onde a gente aprende a não gostar de falar de política. E não estou falando de política partidária, estou falando de política pública, de falar de como que essa cidade me acolhe, quais são as dificuldades que eu tenho. Será que a gente utiliza a ouvidoria que está disponível nesses serviços quando a gente não é bem atendido? Né? Então, esse acesso à informação e esse empoderamento é o que falta de fato para que a gente possa tornar essas políticas muito mais acolhedoras e cada vez mais equânimes. Excelente exposição, Diego. Que sensacional, que reflexão a mais adequada e mais produtiva. E eu aproveito, nós estamos nos encaminhando para o encerramento do nosso podcast tão bom, né? Tão proveitoso, para te perguntar a respeito do convite que você faria para as pessoas 60 a mais, especificamente com relação ao nosso curso de Direito. O que esse curso pode transformar na mente dessa pessoa 60 a mais? O que ela pode proporcionar para ela? O que ela pode avançar e como ela pode se sentir ao fazer esse curso, na sua visão, como mestre em filosofia, em saúde pública, e conhecedor, gestor da longevidade? Qual é o convite que você faria, especialmente para quem está nos assistindo e ainda se coloca em dúvida? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que é produtivo ou não? O que você pensa a respeito, Diego? Eu penso que o nosso poder está no conhecimento, no acesso à informação. Tá? Quando a gente tem oportunidades de não só acolher o conhecimento do outro, mas de produzir o nosso próprio conhecimento a partir das nossas referências. Então, eu penso que nessa idade, nesse momento da vida, é tão importante a gente ter acesso a uma educação, né, seja formal, ou não formal, ou informal, mas onde a gente possa trabalhar, de fato, com ciência, com informações que são relevantes, conceituais, e que a gente pode trazer para o nosso cotidiano a partir do nosso olhar, a partir da nossa vivência, a partir do repertório que nós constituímos ao longo da vida. Eu sou um grande admirador desse processo educativo na área da longevidade, tanto que desde os 18 anos trabalho com pessoas idosas, pensando nesse processo educativo, e eu entendo que é uma fase da vida onde nós temos uma grande potência de transformação, por termos vivenciado muitas coisas, por termos um repertório muito vasto, e que com essa oportunidade de estar inserido num centro acadêmico, num processo de novas aprendizagens, essas experiências elas são valorizadas e podem ser aplicadas na prática com muito mais assertividade. Me lembrei também, Diego, de um vídeo extraordinário, talvez a maior atriz em atividade no nosso país, a Fernanda Montenegro. Ela interpretou magistralmente esse texto da Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir, ela produziu aquele texto A Velhice, não sei se você assistiu, mas é algo extraordinário, e ela interpretou num teatro, inclusive em São Paulo. Uma coisa fantástica, fantástica. Convidamos você a acessar, a procurar, porque realmente vale a pena. Diego, você contribuiu demais com a gente nesse podcast tão bom. Diego Félix Miguel, lembrando que ele é mestre em filosofia, ele também é doutorando em saúde pública pela USP, gestor do Convita, serviço voltado à longevidade em São Paulo, e te fazendo um convite. A Suzana está te convidando para que você venha a Aracaju pessoalmente. Nós vamos comer um belo de um camarão, vamos tomar um belo de um vinho branco, vamos saborear um caranguejo e vamos conversar sobre a vida, a longevidade em grande estilo. O que você acha do convite da Suzana? Eu já estou com as malas prontas, então vamos, partiu. Vai ser um grande prazer. Contem comigo. Partiu Aracaju. Valeu, Diego. Muito obrigado, Diego Félix Miguel, um forte abraço e muito grato de verdade por essa contribuição inesquecível. Abração, Diego. Um abraço, muito obrigado. Olha, foi um prazer compartilhar esse espaço com você. Foi muito bom, muito produtivo. Só lembrando, nos siga, por favor, pelas redes sociais, @RedeGeronto, @RedeGeronto e também @EMEI-Academy. Valeu, gente. Gratidão. Muito obrigado. Que honra estar com você. Até a próxima, hein?